Olá, gente, olha só, estamos de volta ao Jornal da 98. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Como eu falei, como eu antecipei, prometi para vocês. Agora aqui comigo, o nosso samurai peixeiro, o famoso mestre Miyagi, professor de Kung Fu, atuante em várias artes marciais, atuante na parte social, resgatou muita criança da rua e levou para o esporte. Eu estou falando dele, que já foi vereador, e eu conheço ele há anos. A gente sempre conversa, né? Eu gosto dele de graça. E ele sempre fazendo o melhor pela comunidade, sem pedir nada em troca. E com dificuldades, com muita gente lutando contra, durante décadas ele manteve e mantém até hoje esse trabalho. Eu estou falando de Ayrlon Jacques. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Gesiel. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos que estão ouvindo. Estamos à disposição aí para conversar um pouquinho sobre esporte, Porto, o assunto que o amigo mandar aí, a gente está à disposição. Vamos conversar. O Porto é importante, afinal de contas, hoje em dia, se nós temos um problema grande dentro do município, digamos até astronômico, que pode se tornar, é o Porto de Itajaí. A gente lê muita notícia, é muita informação, é aquela turma do diz que me diz que um aponta o erro pro A, outro diz que o B que fez errado, um que é problema do governo federal, governo do estado. Você, como trabalhador portuário, como entendedor da área, porque tem um estudioso também da área, qual é a sua visão? O que está de fato acontecendo com o Porto de Itajaí e aonde se iniciou esse problema? Na verdade, esse problema é antigo. Desde a época do governo Dilma, a gente já reclamava, eu tenho postagens nas redes sociais, vídeos da época, cobrando do governo Dilma a renovação com a APM Terminais. Então lá em 2015, 2016, a gente já estava cobrando do governo federal, porque a gente acha que manda no Porto, mas quem manda é o governo federal. A gente tem uma autorização para ter autoridade portuária aqui, uma delegação, mas a gente não faz nada sem a anuência da ANTAC e do governo federal. Então desde 2016 a gente vem cobrando. Então se for colocar culpa em alguém, o problema aconteceu em 2016, que era um momento que poderia ter renovado por 25 anos com a APM. A APM estava aqui funcionando com linhas e tudo mais, uma época boa que o Porto passou, e não teria acontecido nada disso. Então o problema já começou lá atrás, e depois disso teve uma série de erros e absurdos que a gente viu aí, antigos, recentes, enfim, erraram muito em relação ao Porto da gente. Ou seja, é algo que poderia ter sido facilmente resolvido lá no início. É aquele ditado, né, Jacques? Quando tu deixa um problema e vai empurrando ele com a barriga, a hora que ele estoura, ele vai crescendo, pegando força, fica quase que intragável, né? E é o que aconteceu com o Porto, né? Fica cada vez pior, cada vez pior. A gente vê as coisas acontecendo, afundou o mole, o pessoal reclamou, que absurdo, afundou o mole e tal. Se aquilo ali realmente cair, afeta tudo. Afeta a navegação, afeta a entrada de navios, afeta até a pesca, que usa o canal de acesso do rio. E as coisas vão piorando. Agora 10 milhões que a gente teve que pagar da dragagem, e daqui a pouco é outra coisa. E assim vai aumentando cada vez mais esse volume. Isso aí. Agora, em relação a pagar os 10 milhões da prefeitura agora, eu analiso da seguinte forma: infelizmente se tornou algo necessário. Mas é uma incompetência sem tamanho permitir que chegue a esse ponto. Me corrija se eu estiver errado, é uma incompetência do executivo, é uma incompetência da gestão portuária. Aí eu pergunto para você, cadê aquele porto bonito que eles vendem nos noticiários ali, nas publicações? O porto que é referência do quê? Eles sempre venderam o complexo portuário, então incluía navegantes junto. Então quando tu conta para o pessoal fora de Itajaí, para o exportador, para os investidores, tu vende como complexo portuário, e tu vende sucesso, porque navegante realmente tem volume de navios lá. Mas quando tu vem analisar mais detalhadamente, tu vê como foi tratado o Porto de Itajaí, tu vê que foi um absurdo. Tem dois dinheiros, vamos dizer assim, para explicar de uma maneira simples, que entram no Porto de Itajaí. Um é aquele aluguel que a PM pagava para a administração do porto, a superintendência, e junto desse aluguel eles pagavam taxas, pagavam armazenagem de container em área pública, porque só metade do porto era da PM, a outra metade sempre foi do município. A utilização dos berços 3 e 4, que são públicos, armazém público, então tudo isso a PM pagava para a superintendência do porto. Esse é um dinheiro. O outro dinheiro que entrava no município são os impostos, principalmente o ISS, que é um imposto sobre serviço, que a APM pagava para o município, e esse jogava Itajaí para primeiro lugar no PIB do estado, que era muito imposto. E não só esse era o principal, mas, por exemplo, o ICMS é um imposto estadual. Muito ICMS o porto recolhia aqui. Cada carro que desce, desses carros que descarregam, já desce com a nota fiscal do lado.
Então esse ICMS vai para o Estado, mas volta uma parte para o município. Então, muito imposto que a PM gerava. Então esse era o outro dinheiro. Esse primeiro dinheiro que entra na Superintendência do Porto, ele não pode ser utilizado em outras coisas, para construir uma creche, para fazer um trabalho social, para qualquer problema do município. Esse dinheiro só sai da Superintendência do Porto se a ANTAC, lá em Brasília, autorizar. Então o que eu faço com esse dinheiro? Eu vou fazer dragagem, eu vou fazer reforma do porto, eu vou fazer reforma dos berços e eu vou pagar altos salários. Então o salário no porto ele é alto porque realmente esse dinheiro tem que ser gasto ali, não pode ser gasto em outro lugar. Então o modelo de autoridade portuária ele é falho. Esse modelo de empresa pública que está na Câmara eu vejo com muitos olhos bons, positivos. Por quê? Porque ela pode ser modelada de uma maneira que o porto possa atuar socialmente na cidade, em conjunto com outras secretarias, outras políticas públicas. Então, é uma oportunidade que a Câmara tem ali de rever essa questão da autoridade portuária, já que o governo federal sinalizou que quer manter em Itajaí. Tu disse que a Câmara de Vereadores que está tratando sobre esse assunto? Já está o projeto lá da empresa pública, já tem um tempo, só que está parado esse projeto. Tem que ter também a vontade do município em fazer acontecer. Tem que ter a conversa com o governo federal. Na verdade, Gesiel, tem que ter competência e todo mundo falar a mesma língua. Exatamente. O problema é que cada político que vai em Brasília quer gravar um videozinho para si e falar de um assunto diferente. Então fica todo mundo atirando para tudo que é lado e o problema de fato não se resolve. Eu lembro agora que você falou isso de ir a Brasília fazer fotinha, fazer videozinho. Eu lembro da ocorrência do ano passado dos 3 patetas. Foi o Osmar, Beto Cunha e mais outro vereador, não lembro quem, junto com uma outra figura que era um empresário, não recordo o nome. Não tenho certeza, não vou falar para não causar problema. Eles foram a Brasília para falar com o ministro dos Portos, o França, não foram atendidos, foi atendido por um secretário. Um político de referência que eu tenho lá em Brasília, que é uma fonte, me ligou e disse assim: que história é essa aí de esses vereadores me falar besteira aqui em Brasília? Esses vereadores falou, sério? Tais vereadores. Ele disse que no bastidor de Brasília eles ficaram conhecidos como os 3 patetas. Mas isso é outra história. O importante é que é o seguinte, é que o porto está quebrado e o reflexo desse tempo todo parado vai começar a ser sentido a partir do ano que vem. Nós ainda estamos sobrevivendo por causa dos impostos que ficam em Itajaí, porque é das cargas que são passadas para Porto Nave ou para outros portos. Agora tem o entendimento, vai haver a mudança, junto com essa reforma tributária e tudo, que parte desses impostos vão ficar na origem e não na cidade portuária. Ou seja, vai reduzir drasticamente o faturamento aqui em Itajaí, se for analisado dessa forma, e nós vamos começar a sentir. Agora tu imagina somando tudo isso a um porto sem faturamento. Aí eles dizem, agora vão começar a abertura de mais uma consulta popular para o arrendamento permanente do porto. Cara, a minha pergunta é a seguinte, Jacques, me corrija se eu estiver errado, não poderia utilizar aquela consulta popular que já foi feita? O provisório, o processo todo? O processo está pronto, já estava pronto. O governo Bolsonaro, o governo anterior, concluiu o processo, só não publicou o edital. Foram feitas todas as audiências, consulta ao TCU, foi feito todo o processo. Quando entrou um novo governo, e aí tem rixa do governo A com o governo B, e aí é onde a ideologia partidária atrapalha, o projeto parou, começou do zero. Vão começar todas as audiências públicas, já estão sendo feitas, aí vão ser feita análise dessas audiências, vai para o TCU, ou seja, esse ano dificilmente eles publicam o edital. Se publicarem é lá para o final do ano, se acelerarem e muito. Esse processo estava pronto, a única divergência era em questão da autoridade portuária ficar municipal ou privada. Se o governo federal decidiu manter a autoridade portuária municipal, a dragagem eles vão passar para a iniciativa privada, a intenção deles, está 99,9% igual. Um detalhe desse não justifica tu fazer audiência pública tudo de novo, porque é uma delegação, uma assinatura. Então eles poderiam já ter publicado esse edital no dia 1 do governo Lula, mas por politicagem, por briga ideológica, partidária, a coisa está enrolando aí. Quem que paga o pato? A cidade. Isso é importante a gente falar, porque a eleição está chegando. A eleição está chegando e você que está nos ouvindo nesse momento, nos assistindo, tenha isso em mente. Olhe quem são os políticos atuais que de fato estão preocupados com Itajaí, preocupados com a economia do nosso município, preocupados com você. Porque o que eu vejo até hoje, Jacques, é um executivo e uma gestão portuária fraca, para não falar incompetente. Vejo vereadores da situação fracos, para não falar incompetente, e uma oposição que tira proveito dessa fraqueza, dessa burrice coletiva, para simplesmente agarinhar votos.
utilizam isso como base agora, principalmente nesse período eleitoral. Então é aquilo que você falou, um puxa para um lado, outro puxa para o outro. E na verdade, nenhum político atual está de fato preocupado com o Porto de Itajaí. Me aponte um vereador, me aponte alguém do executivo que esteja de fato preocupado. Há pouco tempo agora entrou o Robson, está brigando lá junto ao governo do estado, para tratar de resolver o Robson Coelho. Só que sozinho não vai conseguir. Não tem como. E aquilo que você falou, e você falou muito bem, tem que se unir todos numa só direção, numa só voz. Isso não acontece. Porque se o vereador de oposição que está ali hoje berrando, que vem berrando 4 anos, não fazendo nada mais berrando, tivesse de fato preocupado, isso já teria acontecido. Eles têm força em Brasília, eles têm força o partido deles está ali em Brasília, está lá em Brasília, está aqui em Floripa. Se unir todos em cima do objetivo comum, Itajaí não estaria passando o que está. E agora essas pessoas querem voltar como salvador da pátria nessa eleição, cara. E por isso que eu digo, tem que mudar toda a composição política de Itajaí nessa eleição. Não pode reeleger nem um deles. E tem nomes muito bons, muitos bons nomes ali que vão surgir. Eu conheço vários, um deles é o Eilon Jacques. Fora ele tem vários bons nomes. Eu digo que ele sempre está na frente porque ele tem lastro, né? Ele trabalha há muito tempo nessa área, junto da área social, na área portuária, ele conhece. Mas mesmo assim tem outros nomes bons também. E a gente precisa mudar. A gente tem que colocar ali pessoas que estejam comprometidas com o município, comprometido com o cidadão. Não pessoas que estão comprometidas com partidos, comprometidas com seus próprios interesses. Isso é uma vergonha. Tanto vou deixar Porto esse ano esquece, né? Não, Porto esse ano eu acho difícil. A gente tem ainda a Amada Araújo, que ainda está com o contrato dela vigente, ainda está no prazo. Ela tem 6 meses de adaptação, sem precisar pagar esse aluguel que a prefeitura vai cobrar deles a partir de julho, que são 2.600.000, alguma coisa assim, por mês, de aluguel da área dos berços 1 e 2. Pode ser que a Amada funcione? Pode. Eles estão prometendo navios para o mês que vem, só que não contrataram funcionário, não deram treinamento, não tem pessoal do gate, não tem planner, não tem pessoal do costado, não tem nada. Compraram 2 headstackers, que nem um terminal de vazio supre, se for para colocar para operar, precisa no mínimo 8, 10 headstackers, aquelas empilhadeiras que pegam o container. Então precisa da manutenção de equipamento, precisa fazer funcionar. Eu não vejo isso em 15, 20 dias acontecer. Impossível. Então eu queria que acontecesse, porque seria meio que uma salvação do Porto momentânea até sair o edital definitivo. Mas eu não acredito, eu só acredito, eu tô igual o Santo Tomé, no caso da Amada Araújo. Eu só acredito vendo. A cidade, Gesiel, não vai quebrar. Porque a gente tem a pesca, a gente tem a construção civil, a gente tem o comércio, a gente tem um monte de coisa que vão suprir essa e a cidade continua funcionando. Mas tu deixa de ser o primeiro PIB do estado. Então tu deixa de ser a cidade mais rica do estado para ser uma cidade normal. Isso dá um impacto, porque a gente tá mal acostumado. Sim. Ah, vai fazer uma creche, 1 milhão, pum, faz. Ah, precisa arrumar tal coisa, 1 milhão, pum, faz. Então, isso a gente vai perder, isso é preocupante. Porque a gente perde qualidade de vida, a gente perde qualidade da saúde, a gente perde... Olha, eu estou com esse projeto na Câmara da criação do Fundo Municipal de Esportes. A partir do momento que o fundo é criado, ele pode ser fomentado por qualquer área. Pode ser fomentado desde a iniciativa privada, empresa e pessoa física, até a emenda parlamentar, recurso de fundo a fundo. Ele pode até duplicar, triplicar o orçamento ordinário da Fundação Municipal de Esportes. E a gente pode fazer muito esporte acontecer. Se a cidade está funcionando, a gente já começa a captação aqui. A gente já começa com o fundo forte na própria casa. Exatamente. Então é esse tipo de impacto que a gente vai ter se o nosso porto não estiver funcionando. Se a Amada não funcionar, Gesiel, no ritmo que as coisas estão indo, nem no ano que vem a gente vai ter porto. Porque mesmo que o edital termine esse ano, a nova empresa que vai pegar o porto definitivamente ainda vai ter que passar por todo o processo de contratação de funcionário, equipamento, licença, Receita Federal. Isso demora. Vão ter que fechar linhas com os armadores e o armador fecha a linha sempre 1 ano, 2 anos. Então até ela encerrar a linha, o contrato que ela tinha com outro operador portuário e começar com esse novo, demora. Então a gente tem que fazer a coisa acontecer agora. A nossa superintendência do Porto também tem que fazer, a gente tem alguma coisa de carga geral, isso poderia se ampliar até que o container fosse resolvido, mas a gente só vê incompetência. Por que não faz essa ampliação da carga geral? Qual o interesse de não fazer isso? Eu tenho várias opiniões, mas eu vou te resumir numa palavra só: incompetência. Eles não sabem o que estão fazendo ali. Inclusive um dos abençoados, iluminados ali do Porto, comentou o meu último vídeo que eu coloquei, falando do rombo de 10 milhões. Ah, tá sendo politiqueiro. Eu vi essa foto.
O que eu respondi para ele? Eu tentei responder, ele não entendeu. Eu falei assim, irmão, se tu não gostou, chora na cama, que é lugar mais quentinho. Porque vocês não sabem o que estão fazendo aí. Não sabem, infelizmente. Isso aí, infelizmente, para mudar só a partir dessa eleição e que a gente mude todo o cenário e aí coloque pessoas competentes. E orar que coloquem pessoas competentes. Porque se colocar outro incompetente ali, aí não, Itajaí não resiste mais. Não. E o problema é o seguinte, Jacques, como você falou, Itajaí ela tem uma economia diversificada. Só que tem um grande impacto no porto. É a principal, digamos assim. E o problema é quando você deixa de faturar no município, o servidor público começa a ter problema de recebimento, porque a folha salarial de Itajaí já está no limite. Ah, sim. Está no limite. Se cair a arrecadação de uma forma considerável, não vai poder ser pago o funcionário público, porque é contra a lei dá um limite. O que vai acontecer? Vai ter que haver demissões. Ah, com certeza. Vamos ter que fazer uma reforma administrativa na marra. E com isso, o que acontece? É dinheiro que não circula na cidade. Aí perde o dono do mercadinho lá do bairro, a cabeleireira, o dono do posto de gasolina, porque se o cara rodava todo final de semana, ele vai parar, opa, final de semana sim, final de semana não. Todo mundo acaba perdendo. Perde o gestor esportivo, vou falar na minha área aqui, que é o esporte. Por quê? Cara, 90% das entidades que trabalham com esporte e captavam dinheiro na lei de incentivo ao esporte, captavam com a APM Terminais. Teve momentos, isso dados da APM Terminais, tá? Que o ISS, o imposto recolhido pela APM, era quase metade do imposto de todas as empresas de Itajaí juntas. Nossa, muita coisa. É um volume muito grande. Todas as entidades esportivas captavam na APM, quase todas. A APM saindo, metade do recurso disponibilizado para a lei de incentivo não foi captado. De 1,5 milhão captaram um pouquinho mais da metade, 800, 750, 800 mil. Já vem talvez em cima disso a falta de, como nós estávamos conversando, a falta de manutenção dos ginásios, equipamentos esportivos, a falta de construir novas unidades. Talvez venha em cima disso também? Vem também porque conforme o que Itajaí arrecadou, se faz o LOA, que é a lei orçamentária anual, e tu distribui recursos para as secretarias, para as pastas. E vai diminuir o recurso. Agora, por exemplo, tiraram de várias pastas, do esporte também. Do esporte foram 300 e poucos mil para pagar esse rombo. Ou seja, a gente já está pagando o pato. A gente já está tirando dinheiro do esporte, da saúde, da agricultura, para cobrir rombo do porto, e isso vai piorar. E esses 300 mil na mão do gestor de esporte, dá para fazer muita coisa? Dá para fazer isso. São dinheiro que saiu da dotação ali, que saiu de áreas que a gente poderia fazer manutenção. Por exemplo, tem goteira no Gabriel Colares, precisa arrumar. Eu preciso licitar uma empresa para arrumar aquilo ali. Teve campeonato de handebol esse final de semana, o campeonato foi interrompido por causa das goteiras. É de brincadeira. É uma vergonha. É uma vergonha. Para Itajaí, é uma vergonha. É a cidade que mais arrecada, está lá sempre em primeiro e segundo lugar. E uma competição teve que ser interrompida porque tinha goteira no ginásio. Goteira no ginásio. Se falar, ninguém acredita. Não dá para acreditar. Isso é coisa de cidade pequena sem arrecadação. Porque o prefeito está lá brigando por um prato de comida todos os dias para dar para o aluno. Agora Itajaí. E isso é só o menor. Vai piorar. Se o porto não voltar a funcionar, vai piorar. Mas além desse problema do porto, nós temos que levar outra coisa em consideração. A falta de capacidade de gestão desse dinheiro. Porque são mais de 2 bilhões de forma direta que entra por ano. Cadê esse dinheiro? É muito dinheiro, Jacques. Eu estudo política há muitos anos. Eu me formei em gestão pública e fiz algumas pós-graduações na área. Estou concluindo um mestrado na área. E eu estudo muito política, principalmente a questão da gestão pública. E eu não posso concordar com uma gestão que não funciona, que deixa goteira em ginásio, que eu assumi a FEMEL ali, eu tinha ficado um mês, uma vez lá atrás, e aí saí, fui para o governo do estado, voltei agora, fiquei um mês de novo, saí porque eu tenho que ser candidato, tenho que sair 6 meses antes, para ser candidato, eu tenho que sair 6 meses antes, e a gente não consegue fazer tudo o que quer fazer, mas se eu tivesse tempo frente a uma pasta dessa, e tivesse apoio do prefeito, o prefeito realmente fomentasse e atendesse as nossas solicitações, eu ia mostrar, porque falar todo mundo fala, né, Gisele? Agora, provar, a gente ia conseguir provar na prática tudo que pode ser feito. Nesse pouco tempo, a gente fez algumas coisas importantes ali, mas se tivesse mais tempo para a gente estar à frente ali, eu ia te mostrar como aquilo ali ia funcionar. Quando você assumiu agora, essa última vez, a FEMEL, eu até publiquei um vídeo falando que eu tenho te conhecendo, sabendo da paixão que tu tem pelo esporte, do teu envolvimento com o esporte como um todo, você transformaria em 3 meses, você faria o que não foi feito em 3 anos. Você faria 3 anos em 3 meses. Eu tenho certeza disso.
E você falou aí de coisas importantes que você conseguiu fazer nesse pouco período. Quais seriam essas ações? A bolsa estava parada, a bolsa dos atletas e dos professores, não tinha recurso, então a gente articulou junto ao Jean Sestrem, ao Érico, ao governo, mais 1,5 milhão para conseguir pagar a bolsa para o pessoal, então a gente conseguiu fazer. Nunca é o ideal, Sim. O ideal seria pagar 100% das bolsas para todos os atletas que representam a cidade, mas isso é quase impossível, a não ser que a gente tenha um fundo de esportes pujante ali, que tenha recurso e tal, aí seria possível. E a gente fez uma reforma nos detalhes do ginásio, da pista e tal, que está em andamento ainda. A gente já ia proceder na retirada das goteiras, tinha uma manta encomendada para tirar as goteiras, começaram pelo Ivo Silveira, mas o pessoal da empresa subiu com todas as mantas, botaram de uma vez só para cima. Deu um sobrepeso. E afundou o teto do ginásio está lá praticamente condenado, torceu parede. Nossa. A gente vai responsabilizar a empresa será processada e tudo mais, não quiseram acordo. Então, a gente fez muita coisa ali, a gente iniciou a criação do fundo, enfim, tem muita política pública, depois eu vou... o tempo é curto, mas teve muita coisa que a gente fez em menos de 30 dias que eu fiquei ali. O que não foi feito foi encaminhado, o Cauã está à frente da Fundação Municipal de Esportes agora. A gente como cidadão, né, como participante da política pública da cidade, a gente dá as dicas, a gente, assim é melhor, esse caminho é melhor. Faz o direcionamento. O Cauã costuma ouvir, e eu tenho certeza que essa semana é uma tempestade em Itajaí política, né, a briga. Espero que não tenham mudanças de novo na Fundação de Esporte, porque o esporte não resiste a outra mudança. Me parecem, segundo informações, que foram 14 mudanças em 4 anos na Fundação de Esportes, e o esporte não resiste. O cara não consegue nem ter um entendimento de como está a fundação, não consegue. Não, quando chega já... projetar algo, você não tem nem tempo para entender o processo. É complicado. Você que assumiu agora ali, qual é a maior dificuldade que você já percebeu nesse mês que você estava ali? Eu, na verdade, tenho uma falha grave na Fundação de Esportes que nunca foi resolvida, que são os polos. A Fundação de Esporte tem os polos próprios, que são os ginásios e tal, e tem os polos privados. A Fundação de Esportes, ela paga uma bolsa para o professor, por exemplo. Tu é um professor da fundação, eu sou a fundação, te paga uma bolsa todo mês. Tu vai dar aula na academia do fulano. Eu divulgo o fulano como meu polo, mas eu não tenho contrato nenhum com fulano, meu contrato é contigo. Isso é uma falha, pode gerar uma demanda judicial, pode gerar um pedido de indenização. Então, essa falha também a gente está corrigindo, já está na Secretaria de Governo. Espero que não mudem esse projeto, para fazer um credenciamento desses polos para as pessoas que querem voluntariamente ceder a sua estrutura esportiva como polo da Fundação de Esportes, que cedam. Então a gente faz esse credenciamento, faz um contrato, e a Fundação de Esporte vai ter essa relação com os polos, e a gente vai ter onde colocar os professores das escolinhas. Então, agora vamos voltar, digamos assim, na princesinha dos teus olhos, que é algo que eu sei que você luta. Vamos se aprofundar um pouquinho nisso aí. Os benefícios que vão trazer, o tal do Fundo Municipal de Esporte. É algo que eu conheço você há alguns anos, eu lembro você brigando por isso há mais de 10 anos. Tranquilamente 10 anos. Aí, por que até hoje, entra governo, sai governo, ninguém fez acontecer o tal Fundo Municipal? E agora, graças à tua competência, a tua articulação junto à Câmara de Vereadores, nós estamos a um passo que isso seja tornado realidade. Qual a verdadeira função? O que vai trazer de benefício? Qual vai ser a principal mudança no esporte de Itajaí? Eu não entendo porque o pessoal nunca fez esse fundo. Tem várias cidades que têm o fundo, várias outras secretarias do município que têm fundo. A Cidadania tem o fundo da criança e adolescente, que o Condic administra. O turismo tem o fundo do turismo. Se tu for alugar a marejada, tu paga uma taxa direto para o fundo de turismo. E o esporte não tem, e outras cidades têm. Então é uma briga antiga, por quê? Porque o gestor esportivo, quem organiza um campeonato, quem leva o atleta para competir, se ele ficar parando, ele tem que contratar um advogado, alguém para fazer, e aí é custo para ele. Para fazer lei de incentivo ao esporte, toda a burocracia que ela exige e tal, é limitado, é para pequena parcela de entidades que fazem esporte. Tu não consegue atender todo mundo e tu deixa o gestor esportivo louco de burocracia e papelada e tal. O fundo simplifica muito isso. Prestar conta sempre vai ter que prestar, porque é dinheiro público. Mas o fundo simplifica muito isso e atende de forma mais ampla. Se eu tenho, por exemplo, o Fundo da Infância e Adolescência do Governo do Estado, 24 milhões de reais eles têm, de um ano para o outro. Esses 24 milhões, eles fizeram um chamamento público agora
e estão absorvendo projetos. Tu tem um projeto, eu vou competir em tal evento, preciso de 5 mil para ir. Não tenho. Como é que eu faço? Não arruma patrocínio, não tem empresa, o fundo pode financiar essa tua competição. Então o fundo ele é muito mais simples do que o orçamento ordinário. Porque o orçamento ordinário da FEMEL ele já é todo pré-programado via o plano plurianual e a LOA. Então isso já é meio que programado, tu não tem muita flexibilidade. Vai ficar engessado? Fica engessado, exatamente. Melhor termo tu usou. O orçamento é engessado. São tantos milhões para a bolsa, são tantos milhões para manutenção de espaço esportivo, para participação em JASC, OLESC e tudo mais. Então é um orçamento já engessado. E o fundo não, o fundo é flexível. O fundo, eu quero ampliar a bolsa, eu posso usar o fundo. Eu quero pagar, o atleta vai lutar nos Estados Unidos, eu quero comprar a passagem de avião dele. Como que eu faço isso via Fundação de Esportes? A legalidade para isso. O fundo me dá essa possibilidade. Então nunca se pensou em fazer isso em Itajaí, várias cidades têm, e a gente agora vai fazer acontecer. A gente já passou a primeira etapa, que foi passar pela Procuradoria do Município, pela Secretaria de Governo, isso já foi passado, foi mandado para a Câmara, já está na Câmara, já conversei com o Marcelo Werner, presidente da Câmara, ele me prometeu celeridade nesse projeto, ele gostou, ele é do esporte também, então o Marcelo gostou bastante do projeto, vai conversar com os vereadores para isso andar rápido. Saindo da Câmara, volta para a Prefeitura, para o prefeito sancionar e regulamentar a lei do fundo, porque é uma lei, né, com várias regras, isso vai ter uma conta específica, um CNPJ específico. Então, aí essa parte burocrática da Prefeitura, vencendo isso, o fundo está aberto, é só captar recursos. Ou seja, aprovando agora, a partir da próxima gestão, do próximo ano, já pode ser utilizado. Eu queria que fosse utilizado logo, esse ano ainda. Se for aprovado, pode ser esse ano ainda? Pode ser esse ano. Por ser ano eleitoral, talvez a gente não consiga distribuir esse fundo antes de outubro. Mas a gente consegue captar até outubro. Tem emenda de deputado federal, tem emenda de deputado estadual, tem emenda até de vereador. Então tem várias maneiras de captar. Então a gente pode abrir esse fundo agora. Em meados do mês que vem ele está aprovado e para a Prefeitura. Nós estamos em abril, maio, no mês de junho já tem recurso. Tem possibilidade desse fundo estar pleno. Aí a gente vai junho, julho, agosto, setembro e outubro. A gente vai para a captação. A partir de outubro a gente consegue fazer um chamamento público e começar a fomentar o esporte através do fundo. Não, eu quero acompanhar de perto essa situação. Eu sou acelerado. Tem que funcionar. Tem que funcionar. Na política não existe, não dá. Existe a legalidade e a ilegalidade. Mas tu dá um jeito de fazer dentro da legalidade. Exatamente. Tem que dar. Então eu quero acompanhar por quê? Para ver o processo na Câmara de Vereadores. Qual a importância que eles estão dando para esse processo? Eles vão de fato acelerar esse processo ou vão ficar enrolando? Se vão ficar enrolando, por que vão enrolar? Tem que explicar. É importante que a comunidade esportiva converse com o seu vereador, que vá na Câmara, ver como é que está isso aí, que se interesse pelo assunto. Fica o convite, pessoal, me seguir no Instagram, nas redes sociais, @AirlonJaques, para a gente estar junto, engajado nisso aí, para fazer o projeto acontecer, para ter celeridade, para a coisa acontecer logo. Para as pessoas, @AirlonJaques, AIRLON, meu primeiro nome, JAQUES, Jaques, meu sobrenome. Airlon JKS. Vão me achar no Instagram e o pessoal me ajudar nesse processo para a gente fazer esse fundo, o pessoal acelerar junto comigo, para a gente fazer esse fundo acontecer o mais breve possível. Estou contigo nessa luta, precisar de qualquer coisa, a rádio está de portas abertas, nós vamos fazer isso acontecer. Isso é de suma importância, porque eu vejo uma coisa que me incomoda, Jacques, no esporte, é que ao invés de investir na base, na formação de atleta, e nós temos grandes atletas dentro de Itajaí, nós já despontaram vários. Agora imagine se você tem um fundo que você possa investir na formação, na base aqui do atleta de Itajaí. Não há necessidade, quando tiver umas competições que o município vai participar, de ter que contratar atleta de fora. Não tem. É uma vergonha. Fazendo um fundo, tendo esse recurso e tendo uma pessoa técnica com capacidade de gerir, o esporte de Itajaí vai se despontar ainda mais. Então eu torço que isso dê certo, tenho certeza que vai dar certo. E eu acho que é o momento certo agora. Até então não tínhamos pessoas que estavam de fato, essa é uma verdade também, nós não tivemos, e se tivemos foram poucas pessoas que estavam de fato empenhadas em fazer o esporte de Itajaí acontecer. Na grande maioria das vezes era cargo político, quando o cara estava lá com uma boquinha para ganhar o seu dinheirinho por mês, e estava pouco se lixando para o atleta. Essa é uma verdade triste, mas é. E raras exceções, uma delas é você. Já que infelizmente o nosso tempo realmente é curto. Mas eu já te falei, a porta aqui está aberta para você vir na hora que você precisar, tiver qualquer tema que você acha importante, está dando publicidade, trazer para o povo, só me passa um telefone e a gente abre as portas, você vem aqui e a casa é tua. E nesses minutos ainda que restam,
o espaço é teu, o que você gostaria de estar passando para o público, fica à vontade. Tá certo, Gesiel, eu quero agradecer a oportunidade, é sempre bom estar conversando contigo, é sempre bom estar se comunicando com a nossa sociedade. Itajaí tem estrelas sim no esporte, eu vou dar um exemplo só para não dar muita ciumeira, porque sabe que ciúme de homem é pior que ciúme de um, né? Nós vimos isso. Mas eu vou dar um exemplo de uma mulher que é atleta, foi atleta olímpica, competiu em 2 Olimpíadas, que é a Elisângela do vôlei, a gente via ela na Globo jogando, junto da Leila, junto da... Sabe, ela dá aula em Itajaí para as meninas, monta equipe, vai competir, tem resultado. E é uma pessoa que a gente precisa ajudar, o fundo vai ajudar muito ela também. Itajaí, como tu falou, tem muitas estrelas, tem muita gente boa praticando esporte, precisa de fomento, precisa de dinheiro, precisa de recursos, para esse pessoal praticar e exercer o esporte de forma tranquila. A corda sempre arrebenta no esporte. Precisa cortar recursos? Corta no esporte. Ah, precisa acomodar um amigo lá na política que faltou? Acomoda lá no esporte. Isso tem que mudar. Acho que a gente tem que colocar pessoas técnicas, determinadas e comprometidas. Resumindo, tem que dar importância para o esporte que ela de fato tem. Exato. E que não é olhar dessa forma. Obrigado, Gesiel. Eu que agradeço. Muito abração, obrigado. fica com Deus.